sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Meus amigos, amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nós tivemos o nosso irmão Mário Coelho trazendo a experiência sobre a questão da tarefa de irradiação. E ele, na sua fala, ele trouxe sobre a questão do apuro da sensibilidade, sobre a questão da seleção dos endereços. Então, nós vamos trazer assim a experiência, né, da casa de Leon Denis, que é uma casa maior, né, uma casa assim grande, mas com certeza isso pode ser replicado e ser pensado, né, pelas direções mediúnicas, pelas direções de todas as nossas casas, que é esse trabalho da irradiação. Esse trabalho que fala sobre o apuro da sensibilidade no socorro ao nosso irmão, ao nosso próximo. E no dia de hoje, nós vamos trazer a nossa querida amiga Cíntia. Nossa querida Cíntia Machado vai nos trazer, né, essa experiência, um tanto dessa experiência que é a da separação dos nomes, dos papéis, dos endereços para o trabalho, e ela particularmente faz o trabalho da desobsessão ou do atendimento espiritual do Centro Espírita Leon Denis. De qualquer jeito, é algo ligado ao apuro da sensibilidade. E aí, Cíntia, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio de Janeiro, e nós vamos saber como é que a tarefa da separação dos endereços pode ajudar o desenvolvimento deste aspecto mediúnico. A tarefa da separação dos endereços, ela é uma tarefa de socorro, é socorrista. E aqueles de nós que participamos dessa tarefa, nós lidamos com a dor, com o sofrimento, no sentido de amparar, aliviar, socorrer mesmo, né? É uma grande situação essa, já dita por vários mentores espirituais, que ainda é uma situação muito grave, séria no plano terreno, pelas condições que nós vivemos. Então, participar dessa tarefa, ela realmente ajuda a gente a sensibilizar não só o nosso sentimento, como também disciplinar a nossa mente, aquilo que nós estamos direcionando para que os espíritos possam, de fato, atender. A gente lembra até o que o nosso presidente fundador do Leon Denis falava para nós, que a nossa participação nessa tarefa era de 1%. Quando nós chegamos nesse serviço, ainda um pouco assim, inexperiente, sem saber muito o que seria essa tarefa e como seria desenvolvida, nós tivemos orientação do nosso espírito dirigente da casa, que a gente chama de Dr. Erma. E ele disse, né, que seria para mim um trabalho novo, que eu não conhecia e que eu ainda iria aprender. E realmente a gente na sala que nós trabalhamos é a sala da psicografia, e que também eu aprendi que esse serviço só pode ser feito junto ao trabalho da psicografia. Uma vez também o Dr. Erma disse para nós que aquele ambiente ali a gente poderia comparar ao Ministério da União Divina do Nosso Lar, da colônia Nosso Lar.
Temos vários médiuns lá na psicografia e no momento em que a gente inicia a tarefa, inicia com a leitura do Evangelho, com a prece, todo o ambiente ele é de elevação. É aquilo que a gente aprende a usar a expressão, né, unção. Então a gente se sente realmente em meio àqueles guias amorosos que conduzem a nossa tarefa. Quando a nossa Cidinha, que foi a vice-presidente com Altivo, nos chamou para a tarefa, ela me disse algo assim, bem, um aprendizado mesmo, né? Daquela que já exerce aquela sintonia com o guia, né, do trabalho, assim, já bem desenvolvida. Ela disse para mim o seguinte: olha, o espírito João, né, que era o espírito que trabalhava com ela, ele dizia para mim que o primeiro gole de café era dele. Então a gente vê que a disciplina da tarefa em si é a grande impulsionadora do desenvolvimento mesmo, do desenvolvimento para a nossa sensibilidade. É um trabalho que a princípio ele parece ser bem material mesmo, né? Eu digo até burocrático, né? Técnico, que a gente recebe os endereços que vêm para o atendimento espiritual, a gente recebe da irradiação, que chegam os endereços à casa colocados na caixinha, que é uma caixinha que tem na entrada da casa, que todas as casas têm, de recolher endereços das pessoas que pedem ajuda, né? E esses endereços vão para esse grupo de irradiação e ali é selecionado. Essa seleção dos endereços para irradiação requer uma mediunidade bem específica, porque ali o médium, ao pegar o papel, até em pegar o próprio papel, ele vai sentir a necessidade do endereço ir para irradiação ou para o atendimento espiritual. Então ali ele já seleciona. Não é uma mediunidade que eu tenha, eu não tenho essa sensibilidade, mas os médiuns da irradiação têm. E trabalham também no mesmo ambiente que a gente, e a psicografia. Depois que eles separam para o atendimento espiritual, aí chega até a mim. Essa é uma via. A outra via vem da psicografia. Quando o momento do médium tirar aquela orientação, aquele receituário, ele vai perceber que aquele endereço necessita de um atendimento espiritual. Aí vai me encaminhar e eu vou separar também, vou anotar. Essa anotação que a gente faz, ela vai ser separada, vai ser distribuída na sexta-feira, vai ter lá o seu caminho até chegar ao atendimento propriamente dito. E a média de separação por semana é de 126 endereços. Eram, né, antes da gente entrar nesse período aí de pandemia. Então a gente teve também uma orientação de outro diretor espiritual da nossa casa, o espírito Baltazar, e que ele disse o que a gente precisava para fazer essa tarefa, de que a gente precisava. Isso também é um aspecto do desenvolvimento da sensibilidade, né?
Quando eu tirei esse receituário, que eu pedi uma orientação para a tarefa, e ele me disse o seguinte, que esse trabalho ele requer atenção, concentração, paciência e receptividade das ideias do plano espiritual. Essa receptividade das ideias do plano espiritual é aquilo que o guia vai nos conduzindo quando a gente vai lendo e separando para o atendimento aquele endereço. Isso requer também um tempo na tarefa para que a gente consiga ter essa percepção mais apurada, não é? Obrigada, Cíntia, mas eu gostaria de saber o seguinte: por que é que os endereços devem ser separados? É uma formalidade apenas? Os endereços eles devem ser separados para organizar o atendimento. Uma casa espírita, ela deve ser organizada. Como nós já falamos anteriormente, o trabalho ele é feito pelos espíritos, mas os espíritos contam com os médiuns disciplinados, organizados, que encaminhem a tarefa no plano material em conformidade com o atendimento espiritual. Ora, se a casa recebe uma média de 130, 150 endereços, aonde já foi visto ali que eles precisam de um atendimento espiritual, esses endereços precisam ser organizados para que vá encaminhado às salas onde os médiuns estarão fazendo lá o atendimento mediúnico. E se os endereços não tiverem essa organização, como é que a sala, os médiuns preparados para isso, para atender através do médium que vai incorporar, aquele que vai apoiar, o que vai dirigir, o que vai doutrinar, como é que eles irão trabalhar? Então é feito com antecedência, com toda a organização. Os endereços que vão para cada sala, eles também seguem um fluxo daquela sensibilidade ali primeira que a gente faz, para que sala vai, para que horário vai, tudo isso muito organizado. É a necessidade do próprio trabalho, que não pode ser feito de modo aleatório. Porque os espíritos já fizeram aquela seleção dos atendimentos. A gente, quando faz aquela separação, os espíritos já trouxeram os espíritos que vão ser atendidos. No dia do trabalho, aquele endereço evocado tem que ser aquele endereço que foi separado, não pode haver uma evocação paralela. Então, toda essa organização ela é fundamental para que atinja o objetivo para o qual o trabalho foi criado. Querida, existe alguma preparação para esta tarefa? A preparação para essa tarefa, ela vem do plano espiritual em primeiro lugar. Por quê? Porque são eles que escolhem o tarefeiro, o trabalhador. Certa vez eu queria fazer um estudo que era no mesmo horário. Só que como o nosso horário é bem extenso para essa separação, ele começa às 2 e vai durante os 3 horários de reunião pública no sábado, e 2 na quarta-feira.
são o trabalho conjunto com a psicografia que tem nesses 2 dias durante as reuniões públicas, o horário das reuniões públicas. Então eu queria sair um pouco mais cedo e fazer um estudo para encontro no sábado. E aí eu escrevi para o plano espiritual e o espírito dirigente dos trabalhos da casa me respondeu que se eu quisesse participar dos estudos, eu teria que escolher. Que ali, para aquela tarefa, eles escolheriam quem viria. Então, é um critério espiritual, não tem uma decisão humana para escolher ali aquele que vai executar a tarefa, vai fazer a tarefa. Agora, a preparação, ela se dá a partir dessa escolha, já é alguém já pré-preparado, né? Ou seja, já tem as condições necessárias para a tarefa. Então, não existe um treinamento específico para essa tarefa. Nós vamos para lá e começamos a executar. Bem, querida, é um grande trabalho, né? Dá muito trabalho. E eu queria saber o seguinte, dessa experiência que você tem, esse trabalho beneficia a quem? Para responder essa questão de a quem esse trabalho beneficia, nós gostaríamos de trazer aqui a palavra do próprio espírito dirigente da casa, Dr. Erma, quando numa mensagem de fim de ano ele se dirige aos médiuns da desobsessão. Ele até diz que a gente chama assim, né? Mas que é uma sessão de auxílio aos espíritos em sofrimento. E ele diz o seguinte, que neste ano que findava, cerca de 6.000 famílias foram atendidas. E ele chama esse atendimento de um atendimento com resultado prático de socorro, em forma de encaminhamento de milhares de espíritos para as regiões elevadas do mundo espiritual. Ele usou até uma expressão, né, chamando de drenagem que se faz no campo da terra. Porque levando esses espíritos, ele diz o seguinte, que aliviou em muito a carga emocional das famílias, trouxe equilíbrio para muitas pessoas da terra e pacificou muitos corações. Quando ele diz também a relação que nós fazemos como trabalhadores leais e fiéis a Jesus Cristo. Quanto mais assim o fizermos, levando aos que sofrem a mensagem de amor que já conseguimos conquistar, tanto mais nós produziremos. E ficamos assim, então, com a palavra do Dr. Erma para essa questão de a quem se beneficia esse trabalho. Quando ele termina falando dos guias que anonimamente servem, trabalhadores fiéis e de bondade, estão acenando para nós, os trabalhadores dessa tarefa, como a dizer, venham amigos, sejam felizes. Bem, querida, então nesse final dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, eu gostaria de saber se você pode passar alguma orientação para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, né? Nesse momento, diretores de tarefa mediúnica ou diretores de casas espíritas que desejam implantar esta tarefa ou que desejam aprimorá-la. Meus irmãos, meus amigos, a nossa experiência é uma experiência com uma casa grande, que já tem muitos anos de trabalho e que tem um serviço de psicografia para orientar os trabalhos.
Mas isso não impede que uma casa que não tenha esse serviço de orientação espiritual possa fazer o seu núcleo de luz para atendimento e socorro aos espíritos desencarnados. Porque começando lá com a orientação mediúnica, formando seus médiuns, toda casa pode fazer e deve fazer estudos regulares em torno da mediunidade, em torno do Evangelho e do livro base, que é o Livro dos Espíritos. Porque mesmo que a casa não tenha uma orientação espiritual direta, ou não tenha um médium de psicofonia, de psicografia, um dirigente espiritual onde tenha um médium para ele passar as orientações, a casa tem a reunião pública. E a reunião pública, ela é uma verdadeira reunião de desobsessão, aonde vai aquele que vai frequentar, ele vai começar a pensar, a raciocinar, a ouvir. A nossa fé é raciocinada. Ele vai começar a ouvir aquele estudo, aquelas orientações através da codificação, e ele vai começar a se renovar. Renova os pensamentos, renova os sentimentos, começa a se renovar nas atitudes também, traz uma renovação para o seu próprio lar. É aquilo que o Dr. Erma falou. O atendimento aos espíritos sofredores renova todos, renova as famílias, os espíritos são atendidos. Se eles nos acompanham e nós vamos estudar na casa espírita, eles também estarão estudando conosco. E se eles não quiserem estudar, eles se afastam, vão adiando, né? Adia esse aprendizado, essa renovação para mais tarde. Mas todos temos amigos espirituais, guias que são responsáveis por nós e que vão nos atender no momento certo. Então que a gente faça o melhor que a gente possa, que a gente realmente construa para a casa espírita núcleos de estudo. Quantos livros nós temos que direcionam a mediunidade? O Livro dos Espíritos, da Codificação, as obras de André Luiz, vários estudos sérios, através de médiuns sérios, existem na literatura espírita que possa orientar uma casa na condução do seu trabalho mediúnico. Então nós estamos amparados, Jesus segue à frente, o Consolador prometido está aí, a nossa doutrina espírita, para que a gente possa aprender com ela a trabalhar na seara do Cristo. E que sigamos em paz, confiantes, que a gente não se abata, não desanime diante das dificuldades que são naturais na nossa existência. Que Deus nos abençoe, fiquemos todos em paz, graças a Deus. Bem, queridos amigos, nós agradecemos a você, Cíntia, pela disponibilidade de nos dar essa entrevista, de nos fornecer, compartilhar um tanto da sua experiência no trabalho. Agradecemos muito pela citação, né, das orientações espirituais, porque às vezes falta isso. E a gente quer passar que o trabalho não é da cabeça de alguém, que o trabalho foi inventado. Esse trabalho, né, ele tem uma diretriz espiritual muito segura e tem muitos benefícios, muitos resultados que nós que fazemos parte da casa e que até fazemos parte do movimento, nós podemos constatar. Então nós agradecemos muito, agradecemos a você, agradecemos a delicadeza, a gentileza dos ouvintes da Rádio de Janeiro pela audiência
E com certeza, nós gostaríamos, né, de em outros momentos estarmos juntos, dividindo essas experiências, compartilhando o conhecimento, compartilhando esse trabalho de carinho que os amigos espirituais têm para cada um de nós, nos oferecendo trabalho. Trabalho que apura a nossa sensibilidade, trabalho que faz com que conquistemos simpatias espirituais e que até entendamos um tanto do sentido da nossa vida. Obrigada, Cíntia, obrigada, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e até o próximo programa em que estaremos aqui conversando sobre a mediunidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.